Antes de falar qualquer coisa, nós pedimos o seu joinha. Você vai gostar. Já curtiu? Então tá ok. Você pode assistir o vídeo. A morte é o item mais presente em qualquer livro de história. Desde a virada que tivemos para Homo sapiens, nossas vidas são recheadas por essa imparável certeza. E por essa mudança de espécie, aprendemos a documentá-la. O homem aprendeu que pode se morrer através de doenças, de acidentes ou se matando entre si. Tem gente que levou isso muito a sério, atingindo níveis inimagináveis que a gente só acredita por conta dos registros. Vamos saber quem foram os maiores infratores contra a humanidade. Conheça 6 pessoas que mais mataram gente até hoje. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Adolf Hitler. O maior vilão da humanidade no século XX tem seu posto eterno nessa lista. Ele governou a Alemanha nazista a mãos de ferro, mas não só a Alemanha. Seu domínio se estendeu a muitos outros países. Polônia, França, Holanda e diversos outros territórios foram atacados pelo ditador alemão. Em busca de uma raça completamente ariana, pura, Adolf dizimou milhões de pessoas. Judeus eram membros frequentes dessa lista de matança, bem como negros, assim como homossexuais e alguns cristãos, como as Testemunhas de Jeová, e qualquer outra classe que desafiasse o puritanismo da raça projetada pelo Reich, que era austríaco de nascimento. Apenas entre os judeus foram 6 milhões de mortes. Não há realmente como mensurar quantos morreram pelas mãos de Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram 60 milhões de pessoas que perderam suas vidas. Pode enumerar boa parte dessa quantia ao mandatário ariano. Número 5. Joseph Stalin. Uma das figuras mais controversas da modernidade, Stalin foi um dos líderes do regime socialista da União Soviética. Alguns o defendiam com unhas e dentes, outros o defenestrariam, sem pensar 2 vezes, direto para o inferno. O mundo mudou, os personagens mudaram, mas a história é a mesma. Reconhece? Enquanto os soviéticos estiveram sob o domínio ferrenho de Stalin, críticas ao governo não eram toleradas. De maneira nenhuma, eram punidas com tortura, trabalho forçado e mais outras coisas. Faça as contas. O seu governo perdurou por 31 anos. Imagine o tanto de gente que foi condenada a essa situação nesse período. Estima-se que essa perseguição em massa possa ter ceifado a vida de 60 milhões de pessoas. Morriam de fome em decorrência da exaustão e principalmente nos campos de castigo do governo. Essa época é abarrotada de assassinos em massa. Número 4. Rainha Hanna Valona I. A única mulher dessa lista vem diretamente de Madagascar. Do lugar, não do filme. Ela era uma plebeia que foi adotada pelo rei após seu pai ter salvo a vida dele. Por uma série de acontecimentos, ela acabou se tornando rainha daquele país. Para informar um pouco mais, seu marido morreu vítima de sífilis e seu governo foi marcado pela crueldade visível e rigidez extrema. Ela perseguiu o cristianismo no país de maneira ferrenha, matou missionários em praça pública sob o olhar da população que ali passava. Além disso, para não ser ameaçada, ela mandava matar qualquer pessoa que julgasse não ser confiável perante o seu reinado, inclusive os parentes de seu marido morto, os quais queriam tirar seu trono. Não parou por aí. Ela atacou os estrangeiros que viviam lá por razões comerciais ou estratégicas. Enfim, há muitas mortes em sua conta. A maioria foi realizada de maneira bem cruel. Estima-se que seu governo matou quase 3 milhões de pessoas durante sua estadia no trono. Muita coisa, né? Número 3. Mehmed Talat. O último líder do Império Otomano foi um dos maiores ditadores da história. Sua caçada aos armênios, chamada de genocídio, é considerada uma das maiores atrocidades do século XX. O povo armênio, que vivia no Império, queria independência e, por isso, se movimentou por essa luta. Entretanto, o seu montante de pessoas era exponencialmente menor que a população turca contrária à independência. Talat
que era o líder, aproveitou o momento para começar seu processo de extermínio. Eliminou primeiramente os membros mais atuantes da comunidade armênia. Depois disso, atacou a população em geral, de todas as maneiras possíveis, por meio de fogo, afogamentos, uso de gás nocivo e até overdose de morfina. O genocídio causou cerca de 1,5 milhões de mortes, todos armênios. Isso era mais da metade do número de pessoas dessa etnia naquela região. Além das mortes, a matança causou a dissipação do povo pelo mundo. Há uma quantidade gigantesca de descendentes espalhados aí pelo mundo afora. Número 2, Mao Tse-tung. Mao é mais um personagem duplo dessa lista. Querido por vários e execrado por outros vários, ele é até hoje considerado o maior líder da China. Inclusive, foi o mesmo que implantou o regime socialista comunista do país asiático. Em 1949, assumiu o governo do país. Em uma de suas primeiras ações, tentou uma reforma industrial no país. Não deu certo. É estimado que 20 milhões de pessoas teriam morrido de fome nessa época. Seguidamente, perseguiu adversários políticos e pessoas que poderiam ameaçar o seu poder, além de obrigar muitos habitantes a realizarem trabalhos em condições análogas à escravidão. Após sua morte, em 1976, uma conta estimada das mortes decorrentes de seu poder foi feita. Cerca de 45 milhões de chineses perderam suas vidas nesse período. É realmente muita gente. Número 1. Gengis Khan. Considerado um dos maiores conquistadores de todos os tempos, Gengis Khan não poderia ficar fora dessa lista. Ele governou boa parte da Ásia durante o início do último milênio. Mongol de nascimento, ele dominou parte da China, da Rússia e do resto do Sudeste Asiático. Porém, o sangue estava presente e permeia todas essas conquistas. Para dominar os novos territórios, Khan abusava da força de seu estupendo exército. Não afinava seus modos para ninguém. Nessa jogada territorial, é dado como estimativa de que ele tenha matado mais de 50 milhões de pessoas, o que naquela época correspondia a uma boa parte de toda a população mundial. A gente sabe que você sabia da história de Stalin, Hitler e até de Mao. Mas e da rainha de Madagascar? Você tinha ideia dessa crueldade em pleno século XIX? Se não sabia, conta pra gente o que achou dessa duríssima ditadora. Comente aqui também qual seria deles o mais assustador, caso estivesse vivo ainda hoje. Eu fico por aqui. Um grande abraço do amigo Boco. Até a próxima.